né, que a Grazi mandou, que eu já vi a rotina da semana. Nessa rotina da semana tem um arquivo de ciências que contém o conteúdo aí de metodologia científica, de iniciação científica, que eu falei com vocês na semana passada. O que a gente vai começar a fazer a partir de agora? A gente vai começar a fazer um estudo. Essa parte não tem no livro, por isso que eu escrevi, né, uma parte, um anexo para a gente poder estudar a partir dele, falando sobre a metodologia científica mesmo. Então, a gente vai, como se fosse uma parte aí do capítulo 6. O capítulo 6 nós já encerramos, então vocês podem fazer todos os exercícios dele. A gente já foi fazendo, né, alguns aí ao longo das aulas. O restante já é para vocês terminarem, como eu já falei na semana passada. E quem tiver com tudo em dia já pode fazer o Eureka do capítulo 6 também, para que não acumule, né? Para que vocês vão fazendo aí todos os dias um pouquinho de coisa, beleza? E aí agora a gente vai começar com esse estudo da iniciação científica. Todo mundo já viu, gente, as atividades que a Grazi mandou? Deixa eu mostrar para vocês aqui, quem não viu ainda. Tá todo mundo vendo o meu computador, né? Sim ou não, oitavo ano? Sim. Sim. Então, eu mandei para vocês esse arquivo aqui, né? Não sei se vocês já abriram, mas o que ele vai falar? Ele vai explicar um pouquinho o que é a iniciação científica, né? O que é a metodologia científica, as etapas do método científico, passo a passo, como que você escreveria um trabalho, as etapas desse trabalho, informações importantes sobre o plágio, né? Que crime, plagiar é copiar alguma coisa que não foi você que falou, e aí você coloca no seu texto como se tivesse sido. Como que faz a formatação do seu trabalho, como que você vai fazer para botar figuras, tabelas e as referências. Então, esse aqui é um arquivo que vocês vão poder usar como base, tá? Para algumas questões que a gente vai discutir durante as aulas. E aí, gente, nós não iremos conseguir escrever o artigo, que era a minha proposta inicial antes da quarentena, né? Eu tinha feito esse arquivo aí justamente para a gente poder desenvolver um projeto. Só que tem que desenvolver esse projeto online. Eu estou achando que está ficando um pouco inviável, você não estou conseguindo pensar uma estratégia viável disso. Então, o que a gente vai fazer? Partes dele, tá? E aí a gente vai tentar fazer o máximo possível no virtual, beleza? E aí, dependendo de como serão as coisas para frente, né? A gente retoma esse projeto mais para o final do ano. Tá bom? E aí não se preocupem, não, vocês não ficarão, não perderão, né? Essa oportunidade. Bom, então vamos lá, galera. O que é o método científico? Lembrando, gente, eu pedi para vocês, né, discutir no finalzinho da última aula, rapidamente, um projetinho que tem, eu não vou me lembrar as páginas do livro, mas que é para você poder discutir ou a biogênese ou a abiogênese. Qual que era a página mesmo? Alguém me ajuda? Oitavo ano? Acho que é 9 e 10. 9 e 10, isso. E aí, do livro 2, né? Eu não peguei o meu ainda e eu não tô com o livro virtual aberto aqui para poder conferir, mas é 9 e 10 mesmo. E aí, lá tinha umas explicações, né? Um pouquinho como vocês vão fazer. E aí eu falei, gente, mas fiquem tranquilos que a gente vai falar mais sobre isso, vocês têm tempo, essa atividade vai ser para a segunda etapa, não para a primeira. Então, não precisa começar a fazer agora, não precisa desesperar, porque para a gente não se atropelar, né? Para a gente fazer as coisas com calma. Mas a gente já vai começar a explicar o que vai acontecer. Então, nessa aula, eu vou explicar o que é o método científico, qual é a importância do método científico, as etapas do método científico. Não se esqueçam que essa parte não tem no livro, então prestem muita atenção. Embora não tenha no livro, eu já disponibilizei também esses slides para vocês, já disponibilizei aquele material, né, escrito, então, sem problema nenhum, vocês têm aonde recorrer, né? Vocês têm recursos aí para isso. Bom, que era essa atividade, né? Inclusive, que eu estava me referindo das páginas 9 e 10. E aí, já expliquei na semana passada um pouquinho, e hoje a gente vai discutir essas etapas para facilitar para vocês o desenvolvimento da atividade. Terminei a aula passada com essa pergunta. O Artem Massa, eu falei assim, gente, como que vocês iriam me provar? E aí vocês falaram, né, algumas coisas e tal, algumas pessoas falaram algumas coisas que não daria para provar, outras começaram aí
aí no caminho certo, né, de um projeto científico. E aí, por que eu vou começar essa aula com essa pergunta? Porque é uma pergunta tranquila da gente provar e que a gente consegue explicar as etapas do método científico. Então, qual que é a primeira? Uma curiosidade, uma dúvida. Eu não sei, será? O ar tem massa? Não sei. Então, a primeira coisa que acontece é eu me perguntar alguma coisa, eu falar, gente, não sei. Como será? Vou tentar descobrir. E aí, eu preciso traçar uma hipótese. Então, a minha hipótese pode ser, por exemplo, não, o ar não tem massa. Ou a minha hipótese pode ser, o ar tem massa. Não existe hipótese certa ou hipótese errada. A hipótese ela vai ser uma afirmação. E a partir dessa hipótese, eu vou desenvolver o trabalho para descobrir se ela está certa ou se ela está errada. Se a minha hipótese for negada, não tem problema. Isso é uma contribuição para a ciência, né? Hipóteses negadas também contribuem, tá? E aí, a gente discutiu aí um pouquinho o que vocês achavam, e agora eu vou mostrar para vocês uma forma simples da gente provar. Isso aí. Não precisa te preocupar com o som, não, tá? Que eu sei que vocês não vão ouvir, não tem problema, não. Então, é um experimento bem simples. Aí ele vai discutir, né, sobre o ar, não sei o que. Aí, o que você vai utilizar para fazer esse experimento? Só esses materiais aqui, ó. Barbante, um palito de churrasco e 2 balões. Observem, gente, que esses balões precisam ser exatamente iguais, tá? De mesmo tamanho, de mesma massa. Para que a massa, né, o peso desses balões não interfira no resultado, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai construir, tipo, uma balança. Então, você vai pegar lá o barbante, amarrar exatamente no meio do palitinho e depois uma em cada extremidade do palito. Em uma extremidade, você vai colocar o balão vazio e na outra o balão cheio. Então, você amarra um balão vazio em uma e na outra você amarra o balão cheio. Beleza. Gente, eu tinha 2 balões exatamente do mesmo tamanho, exatamente iguais. Eu enchi um e o outro não. Qual é a diferença, então? A única diferença que tem nesses 2 balões? Um balão tem ar e o outro não. O ar. Concordam comigo? Peso? O peso você não sabe, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a única variável, a única coisa diferente que eu tenho nos 2 balões é que um tem ar e o outro não. Ok? Então, beleza. Aí ela vai terminar de amarrar e vai subir a balança. Olha ali o que acontece. Olha, se eu tenho 2 balões exatamente iguais, um eu enchi, o outro eu não enchi. A única coisa que tem de diferente entre os dois é o ar. E quando eu coloco aqui na minha balança, eu vejo que o balão que está cheio tende, né? A balança tende para ele, quer dizer que ele é mais pesado do que o balão que está vazio. Sim ou não? Todo mundo conseguiu perceber isso? Sim. Então, olha que jeito simples da gente comprovar. Falar assim, olha, o ar tem massa? Sim. Olha aqui como é que eu estou comprovando. Não tem jeito de alguém virar para você e falar assim, mas e aí contestar. Porque, olha, você está comprovando, você está mostrando. Olha, meu filho, não tem jeito. É isso mesmo, ó, o ar tem massa. Porque quando eu faço esse experimento, eu consigo comprovar a massa do ar, né? Se eu fosse escrever algum artigo relacionado a isso, eu teria que fazer um outro experimentozinho aqui, comparando, né? Agora ele vai furar o balão ali, para vocês verem que ele vai voltar. Não furou, não. Não é esse que fura, não. Olha só. Se eu quisesse, gente, nossa senhora, se quisesse escrever, quisesse que ele tivesse muita validade científica, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer um outro experimento que tivessem 2 balões vazios. Outro experimento igual a esse, com 2 balões vazios. Depois, outro experimento igual a esse, com 2 balões cheios. Alguém consegue me explicar por quê? Se eu tivesse querendo escrever um artigo comprovando que o ar tem massa, seria importante eu ter esses 2 experimentos também junto desse daqui? Eu acho que assim você comprovaria que com os 2 balões vazios, eles têm a mesma massa e os 2 balões cheios têm a mesma massa.
Porque senão... Sim, eu falo a mesma coisa. Perfeito. Isso mesmo, Gabriel e mais alguém que falou aí que eu não consegui identificar a voz. Perfeito. O que acontece, gente? Se eu faço só esse daqui, ó, a pessoa poderia falar assim: uai, mas quem que me garante que é exatamente isso? Pode ser que esse balão aqui estivesse mais pesado mesmo, fosse sempre mais pesado ou não. Então, o que você teria que ter? Você teria que ter esses dois outros grupos aqui, presta atenção, que a gente vai chamar de grupo controle. O que é o grupo controle? É aquele grupo que eu vou comparar, sabe? Vou falar assim: olha, meu filho, não pode não. Sabe por quê? Quando eu coloco os dois balões vazios, eles têm o mesmo peso. E quando eu encho os dois, eles também têm o mesmo peso. Então, quando eu coloco um vazio e um cheio, a única variável que eu tenho aqui é o ar. É o ar que está aqui dentro. Então, o que quero dizer? Que o ar tem massa, o ar está pesando, é o ar que está fazendo essa balança tender para cá. Porque quando eu fiz os meus controles, ele não estava tendendo, estava igual. Então, quando eu faço aqui, eu comprovo. Eu falo, entendi. Então, não tem jeito de eu ter outro resultado, porque é isso aí. Eu fiz o controle. E o controle, ele vai fazer a validade do experimento. Ele vai ser utilizado como comparativo. É ele que vai comparar os experimentos e ele vai dar a validade desse experimento. Tá? Então, todas as vezes, gente, que a gente tiver que fazer o experimento, a gente vai precisar do controle. Lembram lá, quando a gente estava falando do experimento de Red, né, o Redi? Que você tinha que ele pegava lá os potes, colocava um pedaço de carne, e aí em um ele deixava aberto, e aí ele via que dava a larvinha e as moscas. E no outro, ele fechava. E aí, quando ele fechava, ele comprovava que não dava as larvas dentro da carne. Por que ele teve que fazer esse aberto? Se ele só chegasse com um tampado, qual que é a comparação? O que ele ia comprovar? Ele ia comprovar que realmente a mosca que traz e bota os ovos aqui, por isso que dá a larva? Não, ele nem tem como comprovar isso. Porque esse daqui é aberto que mostra que a mosca que está entrando e ela que bota os ovos e etc. Então, esse daqui seria o quê? O controle. Ou imagina outra situação. Ele faz também o controle com o frasco aberto e com o frasco fechado. E nenhum dos dois aparece a larva. Então, seria por causa que está aberto ou porque está fechado? Não. Então, o controle, gente, ele vai servir assim, de comparação. Falar, olha, eu estou cercando aqui o meu experimento para que tenha apenas uma variável, apenas uma coisa que vai mudar de um para o outro, e é essa coisa que a gente está analisando. Então, observa que, por exemplo, no do balão, eu tenho aqui os dois controles, e a única variável, quando eu faço o experimento, é o ar do balão. Aqui eu tenho controle também, e a única variável que eu tenho é se pode estar aberto ou estar fechado. Então, todos os resultados que eu tenho a partir disso, eu posso comparar com o controle e comprovar que meu experimento está correto. Ok? Então, o controle é algo bastante importante, né? Dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém mandou alguma coisa no grupo? Eu não consigo ler. Não? Só mandou pro Ícaro desligar o áudio. Ah, tá. Beleza. Porque eu ouvi o barulhinho de mensagem chegando. Bom, beleza, gente. Então, vamos lá pensar no que é o método científico, qual a importância, qual é a relevância da gente ter um método científico para trabalhar, né? Então, a palavra método, ela vem do grego métodos, e quer dizer caminho para chegar a um fim. Imagina, pessoal, se, por exemplo, eu quero desenvolver a vacina para o coronavírus. Beleza. Legal, vai desenvolver a vacina. E aí, eu faço o negócio todo avacalhado. Eu faço um trem sem pé nem cabeça, na ordem que eu quiser e tudo. Primeiro, isso não teria nenhuma validade científica. E segundo, se eu quiser, aí eu descubro, imagina, nossa, descobri a vacina. Só que eu fiz um negócio tão avacalhado, que eu não sei o que eu fiz. Que eu perdi as etapas, que outras pessoas não vão conseguir reproduzir também, que é uma coisa importante da ciência, que as outras pessoas consigam fazer também, se elas quiserem. E aí, não consigo, porque eu fiz um negócio muito de qualquer jeito, eu não segui um método.
não seguiu um caminho. Então, ele não ia ter validade. Então, qual que é a importância do método científico? Eu traçar, eu orientar um caminho para que toda a comunidade científica siga esse mesmo caminho, querendo o mesmo fim. Então, vou usar o exemplo aí da vacina para o corona, né? O que acontece? Não sei se vocês estão vendo isso aí pelo mundo, mas todos os países do mundo, praticamente, estão com universidades tentando desenvolver a vacina para o coronavírus. O que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, um lugar forte que está tentando desenvolver é o Instituto Butantan, lá em São Paulo. Eles estão já bem encaminhados e tudo mais. Tudo que o Instituto Butantan descobre, todo passinho que dá a mais, precisa ser espalhado na comunidade. Ele precisa avisar, precisa divulgar essa descoberta. Por quê? Vamos supor que o Instituto Butantan descobriu um degrauzinho lá, uma coisinha a mais para poder fazer a vacina. Quando ele espalha essa notícia, vamos supor que tenha uma universidade lá nos Estados Unidos que está fazendo o mesmo estudo e faltava exatamente esse degrauzinho para eles. Aí eles pegam esse degrauzinho e falam, legal, ele estava faltando. Aí eles partem desse degrauzinho e fazem mais um. E aí eles divulgam essa nova descoberta. Aí uma outra universidade lá em Israel descobriu, pega essas duas coisas que foram descobertas e partem dela e descobrem mais uma coisa. E aí, gente, isso movimenta a ciência, faz com que seja tudo mais rápido, né? Quando todo mundo que estuda aquela mesma coisa tem o mesmo foco e divulga essas informações, esse caminho ele é encurtado. Então, é assim que é feito, por exemplo, estudos com doenças aí que são mais estudadas para tentar uma cura. Por exemplo, HIV, né, a cura para AIDS, que ainda não existe, é estudada dessa forma. Todos os laboratórios do mundo, praticamente, né, todos os países do mundo têm aí algum laboratório que está pesquisando essa cura e eles vão soltando o que descobre, para que todos usem essas descobertas para que tentem chegar a um fim. E seria o quê? Uma possível vacina para essa doença, né? Para o Covid, mesma coisa. Então, a gente precisa desse caminho. E o método científico é exatamente esse caminho. Quando eu sigo esse método, esse passo a passo, eu consigo, por exemplo, descobrir uma coisa, aí finge que eu vou divulgar essas coisas para vocês. Todos nós do 8º ano aqui somos cientistas tentando descobrir a mesma coisa. Aí eu descobri, divulgo para vocês. Aí vocês conseguem reproduzir exatamente o que eu fiz, fazer e ir para frente e descobrir outras coisas. E aí vocês divulgam e daí a gente compartilha essas informações. Então é muito importante que o método seja seguido, que o passo a passo seja seguido e que essas informações sejam divulgadas. Não adianta um cientista descobrir uma coisa e guardar para ele. Isso não é fazer ciência, né? Fazer ciência é justamente divulgar essas informações, tá? Então, a definição aí de método científico vai ser um conjunto de regras utilizadas para desenvolver um trabalho científico, produzindo resultados que sejam de fato confiáveis. Então, gente, eu não posso simplesmente falar lá, a Terra é plana. Por quê? Porque eu quero que ela seja. E não dá nenhum fato confiável para você comprovar uma informação. Isso não é fazer ciência, né? Se a gente fala que é o achismo, eu acho isso. Tá, o que você acha não é a ciência. A ciência é a ciência, né? Você precisa de comprovar, de ter fatos confiáveis. Além de sempre considerar o conhecimento já existente até o momento. Então, o que é esse conhecimento já existente? É o que já foi divulgado. É que outras pessoas já divulgaram aí, né? Já falaram no meio científico para todo mundo. Sim ou não até aqui, gente, do que é o método científico? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos. Eu gostaria que a gente fosse lendo. Isso daqui é um resumo de um método científico, tá? É um resumo de um método científico, de um artigo científico. E esse resumo, ele tem várias etapas que a gente vai tentar identificar, tá? Esse artigo aqui é um artigo mesmo, eu tirei de um site de divulgação científica. Então, existem esses sites que são bem interessantes, que são plataformas que as pessoas escrevem seus trabalhos e colocam lá.
que é onde acontece essa divulgação, né? E aí, se eu estou pesquisando alguma coisa, eu peguei, por exemplo, do coronavírus aqui, porque a gente está, né, num momento muito coronavírus. Então, eu peguei um artigo sobre o coronavírus. Mas, se você for lá, por exemplo, tem várias plataformas online, né? A Cielo, várias revistas de divulgação, tipo a Nature e tal. Você coloca o que você quer pesquisar e já aparecem esses artigos. Aí você vai lendo ali, pelo resumo, o que mais te agrada. Depois que você lê o resumo, você fala, esse aqui é interessante. Aí você abre o arquivo e ele tentar passo a passo, todo descritivo. Então, escrever um artigo científico é a forma de você divulgar o que você descobriu, tá? Então, vamos lá. Eu vou lendo com vocês e eu queria que vocês fossem falando o que vocês acham que é cada parte, tá? Então, ele começa assim, o resumo desse trabalho aqui, dessa pessoa. Os coronavírus humanos, COVID-H, são responsáveis por ocasionar doenças respiratórias e entéricas, entérica no intestino, sendo associados a infecções agudas e graves do trato respiratório. O que vocês acham que esse primeiro parágrafo, essa primeira parte aqui retrata em uma etapa de um trabalho? O que vocês acham que é isso, gente? Tá explicando o que é. Isso é o quê? Não entrada. Tá fazendo o quê? Repete aí a palavra. Introdução. Uma introdução. Então, uma entrada, né? Uma introdução. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter quando eu for escrever um trabalho é uma introdução. Tipo assim, do que eu tô falando? O que é o meu trabalho? Quando você lê a introdução, você fala, ele vai falar do coronavírus. Agora eu sei, ó, ele tá falando do coronavírus humano, tá falando de algumas doenças associadas a essa infecção. Percebe? Então, beleza. Então, eu estou introduzindo o tema. Isso aqui é o meu trabalho, vai falar disso. Legal. Beleza. Então, a primeira coisa que tem que ter em um trabalho, esse aqui é o resumo, viu, gente? Quando você abrir o artigo, vai estar a introdução toda lá. Ele vai discutir várias coisas relacionadas a isso. As doenças relacionadas ao corona, tá? Aí ele continua. O objetivo deste trabalho foi identificar a ocorrência dos COVID-H em pacientes com infecções respiratórias agudas na cidade de Belém, estado do Pará, Brasil, atendidos pelo Programa de Vigilância do Vírus da Influenza do Instituto Evandro Chagas. Isso aqui é o quê? Essa segunda parte aqui é o quê? Tá falando dos objetivos, né? Tipo, do trabalho e tal. Exatamente. Aí depois eu coloco os meus objetivos. Por quê? Quando você vai escrever um trabalho, gente, você precisa de ter um objetivo. Você, meu objetivo é, sei lá, eu vou descobrir aí meu objetivo enquanto eu estiver pesquisando. Não sei meu objetivo. Não, você tem que ter um objetivo. O que eu quero com o meu trabalho? Eu vou querer identificar a ocorrência dessa doença em pacientes lá em Belém, né, atendidos pelo programa específico lá do Instituto Evandro Chagas. Ponto. Este é o meu objetivo do meu trabalho. Então, se a pessoa que está lendo este resumo for um pesquisador que também pesquisa, por exemplo, né, o coronavírus, também pesquisa o que o coronavírus faz com a pessoa, e também é do estado do Pará, ou que está fazendo o mesmo projeto, mas em outro estado, que é comparar os dados, ele lê isso aqui e ele fala, legal, esse trabalho pode complementar o meu trabalho. Interessante, vou ler o trabalho. Ou ele fala, nossa, não tem nada a ver. Vamos supor que eu vou trabalhar aí com, sei lá, com o que o corona faz lá no meu pulmão em climas frios. Não tem muita relação, porque esse trabalho aqui vai falar de Belém, Pará, que é, né, um lugar muito quente e tal. Então, assim, talvez não tenha muita relação. Ele fala, esse daqui talvez não sirva muito para mim, vou procurar outro. Entendeu? Então, já dá uma orientada. Você não precisa de ler o trabalho todo para saber se você se interessa ou não por ele. Vamos continuar lá. Ó. No período compreendido entre agosto de 2009, a março de 2011, amostras de aspirado da nasofaringe ou suave é tipo um cotonete gigante, tá? Então, ele pegou um cotonete gigante, passou-se no seu nariz e pegou a secreção. Combinado, nasal e oral, obtidas de 308 pacientes com diagnóstico clínico de IRA, que é a infecção respiratória aguda, né, que ele fala aqui em cima, foram laboratoriamente investigadas na busca de evidências de infecção pelo COVID. A amostra
a metodologia adotada envolveu 4 etapas principais. A, extração do RNA do vírus. B, execução da técnica lá, PCR. C, eletroforese. D, sequenciamento. Beleza. Ai, meu Deus, não tem coordenação motora para separar isso aqui. Tem que fazer bagunça. O que é isso? Essa parte aqui, que é talvez uma das partes mais importantes desse trabalho, quer dizer, primeira coisa que você pode falar, né, é assim, professora, mas eu não entendi, eu não sei o que é extração da RNA viral do espécime clínico, eu não sei o que é reação de polimerase, PCR, eu não sei o que é eletroforese, eu não sei o que é agarose. Gente, uma coisa que a gente tem que ter maldade assim, em trabalhos científicos, inclusive, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação, né, há pouco tempo atrás, e para fazer, eu li muitos artigos para poder fazer minha conclusão. E aí, muitas coisas que a gente lê, muitos pontos específicos, a gente acaba não entendendo mesmo. E principalmente porque vem muitos artigos em inglês, em outros idiomas, e a gente tem que ler o negócio e às vezes você não sabe o que quer dizer. Mas a ideia é que você pegue o todo, sabe? Por exemplo, nas nossas avaliações, eu vou colocar algumas coisinhas, alguns artigos como esse aqui, para vocês identificarem as etapas. E aí você não vai falar assim, eu não sei o que é polimerase, eu não sei o que é transcrição reversa, eu não vou fazer essa questão. Não, você não tem que saber o que é cada passo. O que a gente está querendo aqui? Identificar as etapas. Então, não me interessa o que é eletroforese, isso não vai mudar a sua vida, embora se você quiser saber, eu te explico daqui a pouco. Mas não é esse o objetivo, entendeu? Não é você saber o que é cada uma das palavras, mas você identificar as etapas. A etapa 3 é qual etapa? O que vocês acham? Que faz o diagnóstico, então? Que faz um diagnóstico, mas e aí? O que ele está te mostrando aí? Olha só. Ele fala... Dá informações. Olha aqui, ó. A metodologia adotada envolve 4 etapas. E ele vai explicando o que ele fez. Percebe? O que ele explica passo a passo? É essa parte aqui que, por exemplo, eu escrevi esse artigo. E aí eu mandei, e a Yasmin também está estudando a mesma coisa. Quando ela lê, o que vai fazer com que ela consiga reproduzir esse trabalho, se ela quiser, lá no laboratório dela? Isso aqui. Isso aqui é chamado de metodologia. O que é a metodologia? O método mesmo que eu vou usar, o passo a passo. Vocês concordam comigo que é aqui que eu vou explicar o que se a outra pessoa quiser fazer, ela consegue também? Falar assim, Yasmin, você está pesquisando a mesma coisa que eu? Então presta atenção aqui, ó. O que eu fiz? Primeiro eu extraí o RNA, depois eu executei a PCR, depois eu fiz a eletroforese, depois eu fiz o sequenciamento genético, beleza? Aí, beleza. Então eu vou pegar essas informações e eu consigo fazer lá no meu laboratório também, se eu quiser. Então isso aqui é como se fosse a receita do bolo, gente, a metodologia. É exatamente o que você tem que fazer. É como se fosse uma receita mesmo. É uma receita, na verdade. É uma receita de o que você fez no seu experimento. Então, você vai precisar de extrair o RNA, depois fazer PCR, depois fazer eletroforese, depois fazer o sequenciamento. Entendi. Então, essa é a minha metodologia. Eu chamo isso de metodologia. Ok? De quantas pessoas? Eu não sei. De 308 pacientes. Isso tudo eu preciso ter, eu preciso descrever. Ok? Deu para entender ou não? Oi, Sim. Então, beleza. Sim. Fiz então a minha metodologia. Ensinei aqui para as pessoas que estão lendo meu trabalho como que eu fiz. Mostrei tudo, quantas pessoas que foram, participaram, ou se for um outro trabalho, né? Quantos camundongos, quantas plantas, quantos o que eu estou fazendo participaram, quantos que eu precisei, né? O que eu usei, tudo isso vai estar descrito na metodologia. Aí depois vem aqui, ó. O processamento laboratorial de todos os espécimes revelou positividade para COVID-H em uma amostra clínica de pacientes investigados. Aí tá. Peraí. Ai, Deus, difícil fazer isso aqui sem passar por cima das palavras. E aí, gente, o processamento laboratorial de todos os espécimes revelou que deu positivo para a COVID-H nessas amostras clínicas que eles investigaram desses 308 pacientes. O que isso aqui é?
resultado? O resultado, muito bem. Ah, tá. Então, eu fiz tudo isso aqui. O que foi meu resultado? Positivo. Todos esses 308 pacientes deu positivo para a COVID-H. Todos esses investigados. Aí eu vou terminar o meu trabalho. Olha aqui como é que ele terminou. A análise filogenética da amostra positiva permitiu classificá-los como pertencentes ao subtipo OC43 de COVID-H. O presente achado representa a primeira comprovação laboratorial da circulação desse agente viral na região amazônica. Estudos adicionais são necessários para o maior conhecimento da etiologia, que é de onde ele vem, né? E da epidemiologia, onde tem mais casos, desse agente viral em casos de IRA que ocorrem na região norte do Brasil. Ponto. O que é isso aqui? Alguém consegue dizer? A conclusão. Conclusão. Perfeito! Então, o que eu concluo? Conclusão e discussão dos resultados. Discussão dos resultados. O que eu concluí? Olha, eu concluí que essas análises todas pertencem a esses subtipos aqui específicos e concluí que é a primeira vez que foi comprovado, né, que existe esse vírus circulando aí na região amazônica, só que também, né, discutindo esses resultados, eu sei que estudos adicionais são necessários. E aí, gente, quando eles deixam essas brechas, esses estudos adicionais necessários, não necessariamente essa pessoa que vai fazer, mas pode ser lá a Yasmin que está lendo meu trabalho, que fala, olha, eu preciso, então, ter outros estudos para poder comprovar, né, a etiologia e a epidemiologia desse agente viral. Ó, eu posso fazer isso aqui, então. Percebe que você tem passo a passo? Gente, é igualzinho uma receita de bolo. Todas as etapas precisam ser seguidas. Para quê? Para que qualquer pessoa do mundo que pegue o seu arquivo, aqui, né, o seu artigo, consiga ler, entender, reproduzir, se ela quiser fazer igual. E que ela consiga utilizar essas informações para poder gerar mais conhecimento científico, né? Para poder gerar mais descobertas científicas. Diga. Alguém vai falar alguma coisa? Não? Aí, a nossa aula hoje já acabou, né? Já chegou ao fim. Na próxima aula, eu vou continuar aí com o passo a passo, aí eu vou explicar o passo a passo sem estar no exemplo. Eu quis trazer primeiro um exemplo num artigo para vocês verem. Se vocês tiverem curiosidade e tal, vocês podem entrar, ó, vou escrever aqui um site que você pega artigos científicos publicados gratuitamente, que é o Cielo, tem muitos em português, que é uma coisa difícil, a maioria dos artigos eles não são em português. Lá tem muitos, e aí vocês podem dar uma olhada e ver se vocês entenderam mesmo. Na próxima aula, a gente vai falar parte a parte, né, passo a passo, discutir algumas outras coisinhas relacionadas à metodologia científica. Eu espero que vocês tenham entendido assim, o todo, entendido que a gente não tem que ficar preso a palavrinhas, o que significam, mas que a gente precisa entender a ideia, até porque na hora que vocês forem escrever o trabalho de vocês lá no projetinho da página 8 e 9, 9 e 10, não sei, é essa ideia que vocês precisam ter, né, para que vocês consigam escrever o trabalho de vocês. E é isso. De para casa, então, pessoal, repito, exercícios do capítulo 6, do livro 2, quem ainda não tiver feito, e Eureka, capítulos 4, se você ainda não tiver feito, está atrasado, né? E capítulo 5. Se você não conseguir fazer ou tiver qualquer problema de qualquer natureza, me avisa, para a gente poder resolver juntos, tá? Essa, Ícaro, de hoje, eu envio para o colégio hoje. E a gente termina a aula aqui, eu já envio para o colégio. Aí é com eles o dia que eles colocam. Eu acredito que essa semana, né? Hoje ou amanhã, não sei. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vou parar a gravação aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa?